tentar explicar o que é que nos move a fazer arquitetura, mas simultaneamente o que é que tem acontecido nos últimos 10 anos de prática profissional, que têm sido, estes 10 anos têm sido bastante atribulados. Começo por mostrar um pequeno exercício que fizemos, uma cenografia para uma peça intitulada Os Generosos, de um autor argelino, Abdelkader Alullah, que foi morto em 1994, aos 54 anos. Era um militante comunista e foi morto à porta de sua casa. Aquilo que fizemos neste pequeno trabalho é tão simples como isto, foi definir um vazio. O encenador desta peça, Luís Varela, propunha que esta peça se encenasse a partir dos princípios do teatro tradicional, em que a única coisa que acontecia é que os espectadores formavam um círculo num terreiro de uma aldeia e 3 atores, um que é simultaneamente uma figura e um narrador, contam histórias a quem para os ouvir. Aquilo que propusemos foi construir um tapete, aquilo que ali está, e deixar que o teatro acontecesse. Esta nossa experiência no universo do teatro levou-nos ao contacto com uma das figuras mais importantes do teatro europeu, Peter Brook, que eventualmente fala do teatro como eu gostaria um dia de poder falar da arquitetura. Eu vou ler estas frases, que são extremamente importantes, se calhar para explicar tudo aquilo que tentámos fazer a partir daqui, e que dizem assim, falam sobre o vazio e dizem: voltar ao espaço vazio será regressar à linha de partida, e voltar aqui não será regressar atrás no tempo, mas sim reencontrar o lugar do teatro. Podíamos substituir a palavra teatro por arquitetura e penso que a frase também funcionaria. Diz ainda: posso chegar a um espaço vazio qualquer e usá-lo como espaço de cena. Uma pessoa atravessa esse espaço vazio enquanto outra pessoa observa, e nada mais é necessário para que ocorra uma ação teatral. O espaço vazio é mais do que um espaço cênico, é um espaço interior. Trata-se de pensar a comunicação teatral e, em última análise, a comunicação humana que no espaço-tempo teatral se torna um instante de partilha. Eu penso que esta reflexão sobre a importância do espaço na vida dos homens é o tal passo atrás que devíamos dar e tentar que a arquitetura não fosse muito mais do que isso. Continuar a construir espaços vazios onde a vida possa acontecer. Antes e durante a crise. E vamos então falar daquilo que é a realidade portuguesa nos últimos 10 anos. O primeiro projeto que trago é uma biblioteca em Angra do Heroísmo, nos Açores, no mesmo sítio, nas mesmas ilhas não, mas no mesmo arquipélago onde o Jorge ontem mostrou os seus trabalhos. E foi a última obra que nós construímos antes da crise. Para perceberem, o nosso escritório, que foi formado em 2002, ouvi há bocado, acho que é isso, 2002, durante os seus primeiros 12 anos, talvez, fez, acima de tudo, obra pública. Em Portugal havia uma política de lançar concursos para qualquer edifício público. Em Portugal faltavam escolas, bibliotecas, universidades, etc. Portanto, os arquitetos da minha geração tiveram a possibilidade de participar nesta construção de espaço público por todo o território. Essa sucessão de projetos acabou ainda num outro programa lançado pelo governo português, que era a da recodificação de todas as escolas do país, uma coisa que se chamou Parque Escolar, onde também participei e reconstruí 4 liceus, situados quase todos no norte do país, mas, portanto, imaginam, comecei para 10 anos ou 12 anos de trabalho,
Foi impressionante a quantidade de obra que nós conseguimos fazer. Como disse, a Biblioteca dos Açores foi dos últimos, não terá sido o último concurso público que ganhámos, mas foi dos últimos e foi a última obra a ser construída. Trata-se, portanto, de Angra do Heroísmo, uma cidade que é património mundial. Isto como é que se aponta? Bem, uma cidade de património mundial, idealizada por Marquês de Pombal, o mesmo homem que reconstruiu Lisboa após o terremoto. O projeto tratava de construir uma biblioteca pública ou fazer um novo edifício para a Biblioteca Pública de Angra, que é simultaneamente uma biblioteca e o grande arquivo dos Açores. É como se fosse a Biblioteca Nacional das Ilhas, portanto o arquivo recebe tudo aquilo que é publicado no continente e nas ilhas. O desafio, como podem imaginar, era enorme. A cidade ser património mundial era um peso gigantesco e o grande problema do programa deste edifício seria, talvez, os metros cúbicos de construção. E digo metros cúbicos porque, se o programa da biblioteca não era muito pesado, o programa do arquivo era bastante mais. Era muita área, uma quantidade enorme de livros para acomodar e pensar que a biblioteca tinha que funcionar há 50 anos. Portanto, criar uma quantidade de espaço que permite continuar a arquivar tudo aquilo que chega. Isto é já uma imagem do resultado final, em que a única coisa que se lê pelo meio do casario é aquilo que nós chamamos a cobertura, que é o espaço onde está a sala de leitura principal. Isto é a obra parada. O que é que aconteceu a este... Porque é que eu trouxe este projeto? Quando a crise rebentou, a obra parou. E parou durante 4 anos. Portanto, a obra esteve neste estado, meia construída, a estrutura acabada, as fachadas com este sistema de perfis de vidro meio colocados, e durante 4 anos a obra esteve assim. A situação foi tão grave para a população local que puseram a hipótese de demolir aquilo que tinha sido construído. Nunca nos disseram, só nos disseram que tinham posto essa hipótese depois da biblioteca estar concluída, o que eu agradeço. Mas, se tivéssemos chegado a esse ponto, eventualmente eu percebia. Imaginar este monstro meio feito no meio daquela cidade é uma coisa que me faz imensa confusão, e se fosse habitante daquela cidade, faria também. Como eu disse, o problema principal deste edifício eram os arquivos, que acabámos por decidir instalar a partir da cota mais baixa do terreno. Na cota intermédia, instalámos todos os espaços de leitura, com exceção da sala de leitura principal, e na cota de cima, a sala de leitura principal e as zonas de trabalho das pessoas da biblioteca e do arquivo. Isto é a planta dos arquivos, onde se percebe a dimensão e a escala deste espaço. Portanto, é um grande espaço, composto depois por uma série de caixas fechadas, onde se guardam os documentos, os livros e documentos. Estão hoje em dia ocupados este primeiro conjunto, e, portanto, tudo o resto é uma área de expansão da biblioteca, do arquivo. Isto é a planta do piso zero. Quais foram as decisões que se tomaram? Voltamos à ideia de que o mais importante neste espaço era desenhar o vazio. Peço desculpa. O edifício localiza-se junto ao primeiro palacete construído no século XIX em Angra. E no palacete, o programa que estava instalado e continua instalado é o Centro de Cultura dos Açores. Aquilo que decidimos era, em primeiro lugar, desenhar um jardim para o palacete, que tinha deixado de o ter porque o lote estava ocupado por um conjunto de construções onde funcionava uma escola, construções provisórias,
e depois aceitar os limites urbanos do lote e desenhar uma biblioteca que é o resultado do espaço urbano que fica, funciona em contínuo e que, porque se coloca mobiliário ou pequenas peças, se vão conseguindo determinar quais são os espaços onde se pode fazer o quê. É importante dizer que a ideia desta biblioteca é que é uma biblioteca de livre acesso e, portanto, podemos pegar no livro e circular livremente por todos os espaços, inclusive os espaços exteriores. O espaço ou o vazio principal do edifício é, sem dúvida, este espaço de pátio central, a entrada, o espaço onde se chega, a rampa que nos leva à sala de leitura principal, a zona de leitura dos periódicos, talvez uma das mais frequentadas da biblioteca, o auditório, novamente o pátio, a presença que nós temos a partir do palacete deste edifício, a coisa que eu penso que está mais bem resolvida no edifício é a escala que conseguimos de relação entre o pequeno palacete e este grande edifício. O edifício, quando estamos no palacete, parece não mais do que um pequeno pavilhão de jardim no fundo, podemos ver ao fundo. A cota de cima, onde temos a sala de leitura principal e as zonas de trabalho. A subida para a sala de leitura principal, que também comunica com a cota de baixo. Aqui já vemos a sala de leitura lá em cima. À volta da sala de leitura, nesta cota há também uma espécie de percurso, uma varanda contínua que nos permite ligar todos os espaços de trabalho com a sala de leitura principal. E ao fundo, que é a vista permanente que temos quando estamos na sala de leitura, o Monte Brasil, que é assim como se chama. Está difícil. Ora bem, Geringonça. Geringonça é o nome que damos atualmente ao governo em Portugal. Porquê Geringonça? As eleições foram ganhas pela direita, há pouco tempo atrás, mas eles não conseguiram formar governo, então a esquerda aliou-se, juntou-se e resolveu formar um governo composto pelos três partidos mais à esquerda que nós temos em Portugal, o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, um partido de esquerda mais novo. E então, a partir daí, ficaram conhecidos por ter construído uma coisa que se chama Geringonça e que começou a fazer, do meu ponto de vista, uma política diferente de relação não só com a Comunidade Europeia, como uma política que, acredito, continua a pôr o homem como o centro do problema. A principal figura desta Geringonça chama-se António Costa, é o nosso primeiro-ministro, e tivemos a sorte de, antes de ter formado a Geringonça, foi presidente da Câmara de Lisboa. E já na Câmara de Lisboa ele fez também uma Geringonça gigante. Propôs novas maneiras de pensar a cidade, propôs novas maneiras de atuar politicamente e propôs até mudar o seu gabinete do edifício da Câmara Municipal para a primeira área que ele se propunha requalificar. Portanto, saiu da sua zona de conforto e instalou-se no meio da cidade desqualificada, cheia de problemas, e tentou, conjuntamente com a população local, pensar como é que aquela zona poderia ser requalificada. Ora bem, isto é o panorama que eu tenho enquanto arquiteta, depois destes 12 anos maravilhosos a fazer obra pública.
o trabalho para e também eu fui retirada da minha zona de conforto. Reduzimos o ateliê drasticamente, portanto, os ateliês que muitas vezes chegavam a ter 20 pessoas a trabalhar, passaram a ter 5 pessoas, ou muitas vezes menos, e tivemos que pensar, mas agora o que é que queremos fazer? Os percursos e os contextos marcam com certeza a nossa forma de fazer arquitetura e determinam, por vezes, caminhos que não têm hipóteses não têm hipótese de voltar atrás, não temos hipótese de retroceder. O que é que eu quero dizer com isto? Como passei 12 anos a fazer obra pública, eu não tinha clientes privados. Tive muito poucos ao longo desse tempo, portanto, não tinha a quem me dirigir, a não ser novamente à instituição pública, para continuar a fazer arquitetura. Houve algumas coincidências em que tive muita sorte. Uma delas foi ser convidada para ser comissária da Bienal de Veneza em 2012 como sabem, o tema era Common Ground, lançado por David Chipperfield, e eu rapidamente resolvi que o meu Common Ground ia ser Lisboa e ia fazer um trabalho chamado Lisbon Ground. E juntei todos os arquitetos que estavam naquele momento a produzir ou a pensar a cidade, conjuntamente com a Câmara Municipal, para produzir uma espécie de reflexão sobre a cidade de Lisboa. O resultado foi extremamente interessante. Convidei uma realizadora portuguesa, Catarina Mourão, para fazer um filme que existe e que relata não mais do que as conversas entre os arquitetos, a partir de 3 temas que lancei, que eram a cidade central, o centro da cidade, o problema das ligações e das conexões na cidade de Lisboa e a questão da frente ribeirinha da cidade de Lisboa. Fui também convidada, depois disso, pela Câmara, para fazer um projeto ou um estudo, chamou-se um estudo urbano. E porquê é que se chamou um estudo urbano? Porque a Câmara achou que os instrumentos de planeamento que tinha ao seu dispor, naquele momento, não eram os mais interessantes para continuar a pensar cidade. Então propôs que se fizessem uma espécie de reflexões paralelas, que não levavam a lado nenhum, não são nem planos gerais de urbanização, nem planos de pormenor, nem coisa nenhuma, são reflexões que permitam pensar o que é que podem ser determinadas áreas da cidade. E fizemos um estudo muito grande sobre a Colina de Santana. Convidámos um fotógrafo português, Duarte Belo, que tem um trabalho incrível sobre o território e a paisagem de Portugal, e convidámo-lo para fazer uma espécie de arquivo, de levantamento fotográfico de todo aquele território da Colina de Santana, que está ocupado hoje em dia por um conjunto de hospitais e, portanto, que é inacessível, muitas vezes pouco conhecido pela população. Fizemos todo esse levantamento e fizemos, conjuntamente com a Câmara, um estudo sobre o que é que poderia ser aquele troço de cidade. Na sequência disso, e quando António Costa já estava instalado, então, na Almirante Reis, para quem conhece Lisboa é fácil, isto é a Baixa, aqui temos o vale da Avenida da Liberdade e depois há outro vale do outro lado da colina, que é Almirante Reis. O trabalho que fizemos anteriormente foi para esta zona da cidade, a Colina de Santana. O António Costa tinha-se instalado no Largo do Bem Formoso, que eu não me quero enganar, mas é aqui, e estava a desenvolver um trabalho sobre como requalificar esta zona da cidade. A Colina de Santana é talvez das zonas com uma população mais densa da cidade de Lisboa e é também uma das zonas da cidade mais multicultural. É onde, não vos sei explicar porquê, se instalam grande parte dos imigrantes que chegam à nossa cidade. Esta planta que vos estou a mostrar é já um mapa que estou a trabalhar desde há um ano para cá, com os alunos na Universidade Autónoma, em que tentámos definir, em primeiro lugar, o que é este território de Almirante Reis, quais são os seus limites. Portanto, Almirante Reis é uma rua com um espaço público muito apertado, que
cruza com uma antiga via, que era a via de ligação para os limites da cidade antes da construção da avenida, e depois tem, anexa a ela, um conjunto de bairros, a Moraria, Arroios, Penha de França, e aqui o bairro dos Atores, cá em cima Arieiro, isto é Alameda. Portanto, um conjunto de bairros extremamente consolidados, portanto, com uma construção de habitação muito qualificada, bastante interessante, e que estão densamente ocupados. A proposta que fiz aos alunos foi pensar como ampliar e requalificar o espaço público deste território, que acabámos por dizer que os seus limites eram a linha de Festo, ou seja, o ponto mais alto que aqui temos, e a linha d'água na Cota Baixa. E estamos a desenvolver uma série de trabalhos, sempre tendo como base a ideia de requalificação do espaço público, que passam pela ampliação do espaço público na Cota Baixa, pela possibilidade de construir ligações entre a Cota Alta e a Cota Baixa e refletindo sobre que espaços é que se deveriam acrescentar a este lugar. Eu tinha sido convidada a fazer, entretanto, um espaço público para aqui, a que a Câmara chamou Praça da Moraria. A ideia era desenhar um vazio que ligava Almirante Reis à Moraria. Aqui, mais uma vez, trabalhámos com outro fotógrafo, isto foi talvez o início do trabalho, em que fizemos uma exposição sobre este lugar. O fotógrafo é o Paulo Catrica, que quando lhe propusemos trabalhar sobre Almirante Reis, ele fotografou Almirante Reis de duas formas. Fotografou andando ao longo da Cota Alta e, portanto, dando-nos estas imagens da densidade que a cidade tem neste ponto. Está muito rápido. E depois fotografou o interior das lojas da Cota Baixa. Lojas essas ocupadas normalmente pela tal multiculturalidade que vos falei há pouco. Estes interiores são incríveis, como podem ver, e a contraposição também entre aquela cidade muito densa e depois esta vida que ela alberga diz tudo sobre este lugar. E fotografou também a atual mesquita que existe na Moraria e que acabou por ser o programa que a Câmara decidiu instalar na Praça da Moraria. Portanto, nós quando iniciámos o projeto não tínhamos programa, ou seja, o programa era a construção do espaço público com um eventual equipamento que faria parte dele. A partir de certa altura disseram-nos que vai ser uma mesquita, a comunidade é a comunidade do Bangladesh e vamos trabalhar com eles. Para fazer esta operação é necessário demolir parte da cidade, que é uma coisa bastante polémica logo à partida. Portanto, nós vamos demolir um conjunto de edifícios para conseguir abrir um vazio. É uma coisa que viemos a descobrir e já tinha sido tentada a ser feita várias vezes ao longo da história na cidade de Lisboa. Eu penso que finalmente vamos conseguir, porque é extremamente importante ligar a Moraria, que é um espaço muito apertado, à cidade do século XX. Isto não passa. Pronto. Portanto, o vazio que nós propomos que se abra é este. A mesquita é um espaço que se passa lateralmente, e claro que o espaço central e o vazio urbano é simultaneamente o pátio da mesquita, e por cima disto há um volume, que é uma sala de exposições que servirá o arquivo de fotografia, que é uma instituição que está ao lado deste espaço que vamos construir. Apresentámos este projeto na última Bienal de Veneza, quando o Aravena nos perguntou qual era a nossa batalha. Nós falámos da geringonça e desta batalha, e foi isso que apresentámos. A exposição eram um conjunto de fotografias tiradas pelo Paulo e uma maquete e um livro que explicava o que era esta operação.
O aparato expositivo tentava representar de alguma maneira a ideia da criação de um vazio entre aquele espaço denso. Aqui percebe-se já o edifício que está no topo e a praça que cruza de um lado ao outro, entre Almirante Reis, que está dentro deste lado, e a Mouraria, que está do outro. Esta ideia de permeabilidade. E aqui temos a planta da cota mais baixa, com a praça que liga ao Almirante Reis, depois uma rampa suave que leva à cota de cima da praça, que aqui aparece em corte, os pátios de acesso, os pátios exteriores de acesso à mesquita, ao programa da mesquita. Aqui temos a sala principal, aqui temos a sala de apoio social, onde se fazem refeições, aulas aos miúdos, etc. Numa mesquita hoje em dia não, desde sempre, mas nas mesquitas em Lisboa, é tão ou mais importante o programa social e, portanto, de apoio à educação, como o programa religioso que ocorre, mas que ocorre de uma maneira bastante mais informal do que eu sabia. Quando eu lhes perguntei, mas haverá momentos em que vocês não cabem todos no espaço de oração? Eles dizem, não tem problema, nós só precisamos de estender o tapete e rezar, e podemos fazê-los no exterior, neste espaço, onde for. Aqui vê-se o espaço de trás e a sala de exposições que está na cota superior. Há uma coisa também interessante, que é pode-se circular lateralmente e ligar através de uma espécie de becos também à cota da praça. Aqui percebe-se melhor a sala de exposições, que tem depois uma ligação ao edifício do lado, ao tal arquivo fotográfico, a praça da cota de cima em vista, aqui assim a galeria onde estão as mulheres e em cima mais espaços de apoio à prática social. Isto, uma imagem final daquilo que espero que venha a ser a mesquita um dia, ou este espaço vazio um dia. A partir daqui só fizemos projetos estranhos ou fora daquilo que estávamos habituados. Um estranho convite porque fomos convidados em Itália, pela Câmara Municipal de Bérgamo, a fazer a requalificação de uma praça, a Piazza Ali Marconi, que é a Praça da Estação, que tinha acabado de ser reconstruída no dia anterior ao qual é feito o convite. Por isso daí eu digo que é um estranho convite. Isto é o centro da cidade, a cidade do século XIX, que é muito bonita também. Há uma espécie de eixo principal ao qual se anexa uma série de espaços de praça lindíssimos e aqui está a Praça da Estação. A Praça da Estação originalmente era uma rotunda com uma floreira, funcionava bem. E com muito boas intenções, eles decidiram fazer. Isto não passa? Agora está sempre. E eles decidiram fazer uma operação que tinha a ver, acima de tudo, com a gestão do tráfego. Os carros entram por aqui, os autocarros, eu nem sei explicar, mas os autocarros vêm, estacionam ali do lado. É preciso criar um espaço com uma certa dimensão para que as pessoas cheguem à estação, ali para os táxis, etc., por aí fora, e no fim olharam para o resultado e ficaram aterrorizados. Havia aqui também uma questão, que havia uma mudança de Câmara e, portanto, esta Câmara nova queria, tinha dito muito mal das operações que tinham sido feitas, queria fazer qualquer coisa. Claro que a minha primeira reação foi dizer: isto é um trabalho impossível, vocês não conseguem explicar à população porque é que estão novamente a gastar dinheiro quando acabaram de gastar, já não me lembro, 7 milhões de euros para fazer estas obras. E eles responderam: pois, tu não podes destruir absolutamente nada daquilo que nós acabámos de construir. E eu disse: então, isso não é possível. Aí eles dizem: é possível, tu consegues. E eu, estúpida, disse: está bem, vamos lá pensar sobre isto. O programa era nenhum, explica lá como é que isto pode ficar melhor, gasta o mínimo dinheiro possível
E o tema, eventualmente, era a Expo de Milão, que o tema era a culinária, e era a propósito da Expo de Milão, isto ser a estação ferroviária, que eles diziam, vamos fazer uma espécie de aparato que fala também sobre o tema da Expo, isto é a estação de comboios, nós conseguimos justificar fazer-se qualquer coisa aqui. Ora bem, o que é que nós propusemos? Propusemos voltar a fazer uma rotunda, mas agora uma rotunda para as pessoas. Um banco, o maior banco que foi construído na história da arquitetura, deve dar para, não sei, para cima de 1000 pessoas, que é simultaneamente um contentor para plantar o que eles quiserem. No início começou por ser todas as plantas usadas na culinária em Itália. O que é que nós pretendemos com isto? Que com o desenho com a introdução desta nova geometria muito clara, que é um círculo, que se desenha de encontro a uma série de pré-existências vegetais, que são as árvores que já lá estão, uma zona verde que também permaneceu e que era bastante bonita, outras árvores que estão do outro lado. Portanto, voltar a pôr uma geometria muito clara, que remata ao eixo e que leva à entrada na estação. Geometria essa que é não só, tentámos desenhar essa geometria não só na horizontal, mas também a ideia de criar uma espécie de plano perfeito, por oposição a um chão muito imperfeito, que era aquele que lá estava, que nós queríamos que se visse menos. E introduzir então nestes contentores a vegetação. É importante explicar que aquilo que nós construímos é só o limite, portanto a tal peça em betão branco, e depois há uma tela por cima do granito chinês que permite pôr terra e plantar. Portanto a obra foi muito barata e foi um grande sucesso porque cria esta sensação outra vez de espaço contido e torna outra vez protagonista também a vegetação que já lá estava, juntamente com aquela que se adiciona. Foi talvez o projeto que nós fizemos com o maior sucesso. No momento em que retirámos os taipais da obra, as pessoas apropriaram-se instantaneamente do banco, até hoje, e nunca tive tantos elogios nos jornais italianos, etc. Toda a gente dizia isto é a melhor obra que aqui já se fez, o que parece inacreditável, não é verdade, como é óbvio, numa cidade italiana nunca será possível fazer melhor do que aquilo que já lá está. Aqui percebe-se a importância de criar esta superfície plana e de desenhar isto com bastante rigor, de encontro a esta superfície muito feia e muito irregular, o que nos obrigou a inventar pontos onde o banco desce e podemos sentar e encostar, outros onde sobe, etc. Mas no fim funcionou bastante bem. Devo dizer também que, como se pode ver nas imagens, que não foram tiradas por nós, porque não são nada de especial, a qualidade do botão e de execução foi perfeita. Pronto, e vou acabar com... Tinha que trazer este projeto. Isto é outro estranho convite, mas muito agradável. Portugal-Brasil. Entretanto, os clientes privados, claro que apareceram, alguns poucos, mas foram aparecendo. E estávamos nós a fazer uma casa para um cliente nosso, em Lisboa, para quem já tínhamos feito um projeto para uma casa no Alentejo, e que veio ter connosco primeiro e pediu-nos ajuda para escolher um local em Lisboa para fazer a sua casa. Mostrou-nos uma série de sítios com os quais se tinha cruzado e... eu na altura tinha-me cruzado com este edifício. Pensei em comprar para mim, claro, ilusão, não teria dinheiro para o fazer, mas o edifício tinha duas particularidades muito interessantes na cidade. Uma está numa cota muito alta da cidade, portanto no cimo de uma colina. Quando chegamos ao último piso, tem uma vista completamente deslumbrante, tanto para um lado como para o outro da cidade, portanto para o rio e para o meio da cidade. Por outro lado, é um lote com 15 por 15 metros, o que na cidade de Lisboa é raríssimo. Eu sei que para vocês é
é uma área minúscula, mas em Lisboa um lote de 15 por 15 é uma coisa maravilhosa. Portanto, quando ele mostrou os outros sítios, eu disse, olha, por esse valor, ou com um valor muito inferior dos sítios que me está a mostrar, vou-lhe mostrar um edifício espetacular, tem um problema, não tem um jardim, portanto não tem um espaço exterior muito interessante, mas, não sei, vá ver, e ele foi ver e acabou por comprar este edifício. Começámos a fazer o projeto, e passado um tempo, ele chegou, ligou-me e disse, Inês, tenho um problema, quero-te fazer uma proposta, mas por favor, não fiques chateada comigo. E eu disse, o que é que será? Eu gostava muito que fizesse este projeto com o arquiteto Paulo Menos da Rocha. E eu disse, então, chateada? Isso é uma honra, claro que sim. Está lá. E comecei a fazer, continuei a fazer o projeto com o Paulo, o que vos digo foi maravilhoso. Foi uma experiência incrível, conversámos muito, discutimos muito, e eu acho que o resultado que aqui está é mesmo o resultado de uma relação entre Portugal e o Brasil. Como vão ver. É um híbrido. Há pouco eu mostrei um projeto a alguém quando estava no ateliê do Leonardo Finotti e alguém disse assim, isto é um SESC privado. Já vamos ver o que é. Portanto, voltando só atrás para perceber, pronto, este é o sítio onde a casa está, é já uma fotografia de drone, do Finotti, que ele agora tem um drone. Onde se vê a casa aqui neste ponto, fomos obrigados a manter uma cobertura com a mesma geometria. Isto é a Lapa, que é uma zona, um bairro chique de Lisboa. E pronto, aqui é efetivamente o ponto mais alto da colina. Este desenho representa, foi um desenho que fizemos logo muito no início, mas representa isso, está aqui a casa e a cidade desce para um lado e desce para o outro. Qual é que era a questão que esta casa punha? Não se pode construir aqui uma casa com uma tipologia banal e, eventualmente, a primeira coisa que nos ocorreu é que temos que inverter o programa, ou seja, normalmente instalaríamos as áreas sociais nos primeiros pisos e os quartos nos pisos de cima. Aqui, obviamente, não era possível, portanto, aquilo que propusemos desde o início era construir um espaço de acesso à casa completamente aberto. E, portanto, não é uma garagem, é um pátio de acesso à casa, a casa levanta-se. Os quartos nos 2 pisos seguintes, uma cozinha, zona de refeições e piscina no 3º piso e uma sala na cobertura. A discussão mais engraçada que tive com o Paulo foi em relação à posição da piscina, que ele disse, vamos pôr a piscina na cobertura, já contei isto outro dia ao Solano. E eu disse, não, vamos pôr no 3º piso. E ele não disse nada, eu fiquei arrependido de ter sido tão veemente na minha... Mas sempre que falamos sobre a casa, ele diz, você tinha razão, o 3º piso é melhor. Pronto, talvez o desenho mais claro desta construção é o corte. Aqui temos o piso 0, onde há esta relação muito generosa proposta pelo Paulo entre a rua e o interior do lote, como se vê, é mínimo. Os primeiros 2 pisos, que se leem como um conjunto, os quartos das crianças e o quarto principal, com uma pequena sala. O piso mais surpreendente, que é o da piscina, da cozinha, zona de refeições, pátio e piscina, que comunica pelo exterior depois e pelo interior também, como vão ver a seguir, com a sala. Corte pelos acessos, a única coisa que é importante aqui é perceber-se que a escada sobe rapidamente 2 pisos e depois, quer dizer, só com um lance entre os 2 primeiros pisos e depois desdobra-se e é mais curta, fazendo com que a relação entre os pisos dos quartos ou a chegada ao piso social seja aparentemente mais fácil. E isto é o alçado de trás, que muita polémica gerou enquanto estava a ser construído para os vizinhos, mas em que se percebe o tal SESC privado, onde a vida acontece nos vários pisos, de forma muito generosa e com uma relação sempre muito forte, tanto com o interior do quarteirão, como também com as vistas que vai conseguindo ter. O piso da cota 0, a tal relação muito franca entre interior e exterior,
o núcleo de acessos e um núcleo técnico onde estão instaladas as máquinas todas que alimentam esta casa. Portanto, o espaço de entrada. A cota dos quartos das crianças, eu tenho pena, esta não é a planta última, mas porque este quarto passou para aqui e, portanto, acabamos por ter um espaço desenhado contínuo que permite, de áreas de estar, permite cruzar visualmente a casa de um lado ao outro. As casas de banho com 15 metros de comprimento, que são muito bonitas, portanto, em todos os pisos, nesse caso são para servir as crianças. Os quartos não são muito grandes e rapidamente eles apropriaram-se de uma forma muito generosa do espaço da casa. Aqui ainda temos uma relação com o interior do logrador muito forte. O piso a seguir, onde está o quarto principal, um quarto de hóspedes, uma sala, outra vez a casa de banho aqui ao longo dos 15 metros, uma varanda que está por baixo da piscina. É esta a sala. A varanda por baixo da piscina, que está ali, a varanda está suspensa a partir da estrutura da laje e da viga da piscina. O piso da cozinha, refeições, pátio e piscina. É o único piso onde o pavimento muda. Bastante brasileiro este piso. A cozinha, a zona de refeições e sala, o pátio, isto abre-se tudo e comunica de uma forma também muito generosa. A vista que já se tem aqui, que é surpreendente, mas ainda não é a melhor. A piscina, é muito interessante porque vemos mesmo a água da piscina e a água do rio. A vista é tão interessante nesta casa que ali está o Mar da Palha, portanto não é o rio que está, não é só o rio que está em frente, mas é também o rio que está a este que nós conseguimos ver. E aqui percebemos também já a relação que se consegue ter a partir deste espaço de pátio com a sala lá em cima. Aqui já estamos na cota de cima. A cozinha tem também uma relação, tem um pé direito duplo, portanto permite ligar com a sala na cota de cima. E aqui, ao contrário, já estamos em cima a olhar para a cozinha e começamos já a perceber que para o lado contrário ao rio também se vê rio e vê-se cidade, o que é impressionante. E esta é a cota de cima, uma sala. E a vista em cima é esta. Abrimos um vão de canto que nos direciona a vista mesmo para o Mar da Palha, já se vai perceber melhor noutras imagens. Isto é a vista para o outro lado da cidade. Cá está o vão de canto, onde vemos, reparem, a dimensão do rio neste ponto. E estamos bastante longe, não estamos assim tão próximos. Outra sala. Isto é a casa, vista da rua. A fachada manteve-se, a operação foi derrubar a casa toda no seu interior, que já não era a construção original também, refazer este alçado pontualmente, os azulejos mantiveram-se, as cantarias algumas são novas, outras não, mas a ideia era que isso não fosse muito importante, abrir o tal vão, que eu digo que é muito generoso e que nos permite ver o interior do logrador lá em cima. Outra coisa também importante é que aqui ao lado há um edifício que é exatamente igual ao edifício onde estávamos a intervir, portanto não fazia sentido nenhum destruir esta relação com a cidade que este conjunto já tinha. Cá está o SESC à noite. E pronto, e acabo com, outra vez com o teatro. Só para vos contar uma coisa, o Não Especialista foi um espetáculo realizado por um encenador português chamado Miguel Seabra, que eu fui ver, e que era sobre as conferências dos especialistas. Conjuntos de pessoas que se juntam para falar das suas áreas disciplinares. O espetáculo era de chorar a rir e bastante, no fim, quando eu acabei de ver, disse,
eu nunca mais na vida vou dar uma conferência, porque isto é completamente ridículo, arquitetos a falar para arquitetos, ou engenheiros a falar para engenheiros, ou seja o que for. É muito importante percebermos que a nossa atividade não é uma atividade de especialista. Nós não somos especialistas, tal como os homens não são especialistas. Este texto de Miguel Seabra é muito claro e muito bonito sobre a importância que é nós continuarmos a olhar para o mundo de uma forma cada vez mais aberta e mais transversal e trabalharmos cada vez mais em conjunto com todos e não sozinhos.